O livro de Gênesis apresenta uma passagem curiosa e inquietante sobre os Nefilins. Esses seres enigmáticos são descritos como gigantes que caminharam pela terra em tempos antigos. Sua presença na narrativa bíblica levanta mais perguntas do que respostas. Quem eram essas figuras imponentes? De onde eles vieram? E por que eles apareceram na terra? E qual foi o impacto deles no mundo? Acredita-se que esses gigantes tenham desempenhado um papel significativo nas histórias e mitos das civilizações antigas. O próprio termo Nefilim é envolto em mistério. Sua etimologia é incerta, com várias interpretações sugerindo significados como caídos, aqueles que fazem outros caírem, ou até mesmo gigantes. Alguns estudiosos acreditam que os Nefilins eram descendentes de anjos caídos e humanos. Independentemente de sua definição precisa, os Nefilins são retratados como uma presença formidável e perturbadora no mundo antes do dilúvio. Eles são frequentemente associados a eventos catastróficos e mudanças drásticas na história da humanidade. Sua existência parece romper a ordem natural, desafiando nossa compreensão do lugar da humanidade na criação. A ideia de seres tão poderosos e imponentes coexistindo com humanos comuns é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. O texto bíblico oferece vislumbres tentadores de sua natureza, mas, em última análise, nos deixa com mais enigmas do que soluções. As descrições vagas e simbólicas dos Nefilins abrem espaço para inúmeras interpretações e teorias. Sua história, no entanto, continua a cativar nossa imaginação, levando-nos a lidar com os mistérios do nosso passado ancestral. A busca por respostas sobre os Nefilins nos leva a explorar textos antigos, mitos e lendas de várias culturas ao redor do mundo. A presença de seres tão extraordinários na narrativa bíblica convida à especulação e interpretação. Eles eram meramente um produto da mitologia antiga ou representavam um fenômeno real que desafiava a compreensão humana? A possibilidade de que os Nefilins fossem baseados em eventos reais ou figuras históricas adiciona uma camada de intriga à sua história. O enigma dos Nefilins continua a nos fascinar e desafiar, oferecendo um vislumbre de um mundo onde os limites da realidade parecem turvos e o impossível parece possível. A busca por entender esses gigantes antigos nos leva a questionar o que sabemos sobre a história e a natureza da humanidade. Um dos aspectos mais intrigantes da narrativa dos Nefilins é a sua origem. A origem dos Nefilins tem sido um tema de fascínio e mistério ao longo dos séculos, capturando a imaginação de estudiosos e leigos. Gênesis, capítulo 6, versículo 4, afirma enigmaticamente que os Nefilins eram descendentes de filhos de Deus e filhas dos homens. Esta passagem, embora breve, tem gerado um vasto campo de especulação e debate. Esta passagem enigmática tem gerado inúmeras interpretações ao longo da história. Desde os primeiros dias da exegese bíblica até os debates teológicos contemporâneos, a identidade dos Nefilins continua a ser um enigma. Quem eram esses filhos de Deus? A questão é complexa e multifacetada, levando a várias teorias e hipóteses. Alguns estudiosos interpretam a frase literalmente, sugerindo que esses seres eram divinos ou angelicais que se relacionaram com mulheres humanas. Esta visão é apoiada por várias tradições mitológicas que descrevem interações entre deuses e mortais. Esta interpretação baseia-se na mitologia do antigo Oriente Próximo, onde deuses e deusas eram frequentemente retratados interagindo com mortais. Essas histórias mitológicas fornecem um contexto cultural que pode ajudar a explicar a narrativa bíblica. Outros veem os filhos de Deus como poderosos governantes ou reis que tomaram esposas dentre o povo comum. Esta interpretação sugere uma leitura mais sociopolítica do texto. Esta interpretação enfatiza a dinâmica social e política da época,
sugerindo que os Nefilins podem ter sido o resultado de homens de elite explorando seu poder. A união entre governantes poderosos e mulheres comuns poderia simbolizar a fusão de diferentes classes sociais. Ainda assim, outros estudiosos propõem que os filhos de Deus eram uma linhagem descendente de Sete, o filho justo de Adão e Eva. Esta teoria oferece uma perspectiva mais genealógica. Nesta visão, os Nefilins representam os descendentes de uma linhagem que permaneceu fiel a Deus, enquanto as filhas dos homens pertenciam a uma linhagem que se desviou da justiça. Esta interpretação destaca a luta entre o bem e o mal, a justiça e a corrupção. A ambiguidade do texto bíblico permite múltiplas interpretações, cada uma com suas próprias implicações teológicas e históricas. A riqueza de significados possíveis torna o estudo dos Nefilins uma área fascinante e complexa. O debate sobre a identidade dos filhos de Deus permanece um tema de discussão acadêmica, refletindo o mistério duradouro que cerca as origens dos Nefilins. À medida que novas descobertas e interpretações surgem, a história dos Nefilins continua a evoluir, mantendo seu lugar como um dos grandes mistérios da narrativa bíblica. A interpretação dos Nefilins, como descendentes de anjos e humanos, tem cativado a imaginação dos leitores durante séculos. Esta fascinante narrativa tem sido um tema recorrente em várias tradições religiosas e mitológicas, gerando debates e especulações ao longo do tempo. Esta interpretação depende da compreensão dos filhos de Deus como seres celestiais que desceram à Terra e se envolveram em uniões proibidas com mulheres humanas. A ideia de seres divinos interagindo com mortais é um tema comum em muitas culturas, refletindo o desejo humano de entender o divino. O livro de Enoque, um texto não canônico considerado apócrifo pela maioria das denominações cristãs e que não faz parte do cânone judaico, elabora essa narrativa. Este livro oferece uma visão detalhada e muitas vezes controversa sobre a interação entre o celestial e o terrestre. Ele descreve um grupo de anjos conhecidos como vigilantes, que desobedeceram a Deus, deixando sua morada celestial e desejando as mulheres humanas. Esses vigilantes são frequentemente retratados como figuras trágicas, cujas ações tiveram consequências desastrosas. De acordo com Enoque, esses anjos ensinaram à humanidade conhecimento proibido e geraram uma raça de gigantes, os Nefilins. Este conhecimento incluía artes proibidas e segredos que os humanos não deveriam possuir. Dizia-se que esses gigantes eram poderosos e violentos, corrompendo a terra com sua maldade. Sua presença trouxe caos e destruição, alterando o curso da história humana de maneiras profundas e duradouras. A descendência híbrida de anjos e humanos, portanto, tornou-se um símbolo de transgressão divina e das consequências de desafiar a vontade de Deus. Esses seres híbridos são frequentemente vistos como um lembrete das fronteiras que não devem ser cruzadas. Esta interpretação teve um profundo impacto na arte, literatura e cultura popular, inspirando inúmeras representações de anjos caídos e sua monstruosa progenie. De pinturas renascentistas a filmes modernos, a imagem dos Nefilins continua a fascinar e aterrorizar. Embora intrigante, é importante notar que esta interpretação não é isenta de críticos. Muitos estudiosos questionam a validade dessas narrativas e sugerem que elas podem ser mais simbólicas do que literais. Muitos estudiosos argumentam que ela se baseia em uma interpretação errônea do texto bíblico e se baseia fortemente em fontes extra-bíblicas. Eles defendem uma leitura mais contextualizada e histórica dos textos sagrados, buscando entender as intenções originais dos autores. Uma interpretação alternativa dos Nefilins sugere que eles podem não ter sido descendentes de seres divinos, mas sim uma raça de humanos incomumente grandes e poderosos. Esta visão argumenta que o termo «filhos de Deus»
poderia se referir a uma linhagem de humanos que eram particularmente fortes, habilidosos ou influentes. A Bíblia menciona outros exemplos de gigantes, como Golias e seus irmãos, que não estavam explicitamente relacionados aos nefilins. Isso sugere que a estatura extraordinária não era algo inédito no mundo antigo. Os proponentes dessa interpretação apontam para o fato de que a Bíblia frequentemente usa linguagem figurativa, e o termo «filhos de Deus» poderia ser uma forma metafórica de descrever um grupo de indivíduos poderosos ou privilegiados. Eles argumentam que os nefilins, em vez de serem híbridos sobrenaturais, eram simplesmente um exemplo da diversidade da genética humana e da ocorrência ocasional de gigantismo. Esta interpretação oferece uma explicação mais fundamentada e menos sensacionalista para os nefilins. Ela reconhece a existência de indivíduos extraordinários ao longo da história sem recorrer a explicações sobrenaturais. Embora esta visão possa não ter o talento dramático da hipótese híbrida, ela fornece uma explicação mais plausível dentro do contexto da história e biologia humana.